Sim, sim. Culturalmente. Mas não era tanto isso, era realmente... Na hora Deus falou comigo, porque eu me entristeci naquele momento, só que eu sempre tive uma coisa, Rafael, que eu tinha perdido e depois voltei a ter. Eu não me importo com a opinião dos outros. Eu não me importo com a opinião de ninguém. Eu aprendi uma coisa que eu acho que você tem. Quando falam pra nós, Não será? dá. Você tá louco? Dá vontade de chorar, porque eu não sei você, mas isso pra mim é combustível. Sabe o que acontece, Rafael? Eu dei aula no Senai 5 anos. Pessoas que tinham parado de estudar há 25 anos. E ali eu fiz a mesma coisa que eu fazia na mocidade. Ó, professor, isso aí eu não consigo aprender, não. Você consegue. Você consegue. Se alguém consegue, você consegue. Você não é um ser humano também? Sim. Agora vamos entender, você tem as suas deficiências, você talvez estudou numa escola ruim. Você vai ter que trabalhar quanto mais? Mas você consegue. Eu tenho essa convicção. Por quê? Porque Deus me criou, assim como criou o Bill Gates. Sim. Ou seja, ele pode ter tido mais acesso a uma faculdade melhor, pode ter um QI melhor que o meu, lógico, inteligência se mede, eu vou ter que trabalhar mais. Mas eu tenho uma convicção com toda humildade do mundo, que eu posso aprender qualquer coisa que outro ser humano pode aprender. Sim. Eu posso fazer qualquer coisa que outro ser humano pode fazer, com toda humildade do mundo. Eu não vou abrir mão disso. E isso foi o que me moldou até no ministério. Porque por exemplo, eu me lembro que na nossa igreja, antes culto de ensinamento, era a porta fechada. E o pastor Joaquim um dia chegou para mim e falou assim, você vai dar um ensinamento hoje, cheio de obreiro na igreja. Eu com 25 anos, presbítero, mais novo, mais de 10 anos, eu fui mais novo de púlpito. E eu me levantei ali e falei com toda a ousadia, porque eu passei não interessa quem está nas minhas costas. Não importa quem está nas minhas costas. Se Deus me chamou para fazer isso aqui, chamou ele e me chamou eu também, com toda humildade. Eu reconheço a honra dele, a posição dele, mas eu fui chamado por Deus também. Sim. Então, aquela pessoa, eu não sabia que ele era frustrado. Eu dei aquele gelo em mim, de repente voltou o meu ânimo. E Deus falou comigo, é porque ele nunca tentou. E aí eu fui, trabalhando, estudando, tal. Um dia Deus usou uma pessoa que não era nem cristão. Eu fui numa entrevista de emprego da Telefônica, quando começou a instalar. Eu fui lá, não tinha nada a ver comigo, mas eu fui lá. Cheguei lá, o engenheiro responsável falou assim, olha, eu vou provar para vocês hoje que qualquer pessoa pode fazer uma faculdade. E eu tô lá sentado. Aí já começou um monte de gente a murmurar em volta, outros já saíram, falaram, isso aqui vai ser conversa fiada. No meu coração veio assim, eu vou falar com você agora através da vida desse homem. Eu fiquei lá, eu falei, eu vou ficar aqui para ouvir esse cara até o final. Aí ele foi começar a contar a história dele. Ele era office boy, não sei o quê, aí ele guardava $20, depois guardava $40, arrumava outro emprego, guardava $60. Ele foi contando a história todinha até ele chegou a ser um engenheiro da Telefônica. E Deus falou, tá vendo? Se ele pode, você pode. Eu saí dali sem um emprego, não tinha nem perspectiva de pegar um emprego. Mas saí dali, falei, rapaz... Então, tem muita gente na igreja que é frustrada, porque elas nunca tentaram nada, nem na vida estudantil, profissional, nem no ministério. Eu não diria só na igreja, né? Eu diria na vida, na né? vida. Hoje a sociedade, acho que é cheia de pessoas assim, né? Acho que aí a gente pode, nem vamos entrar nisso, mas o medo incontrolável que entra, a frustração antiga, então um monte de ingrediente que faz a pessoa não querer tentar. Né? Não querer tentar. Mas aí o que aconteceu? Foi naquele processo todo ali e passou-se alguns anos. Ou seja, aí Deus começa a te mostrar. Você começa a abrir mão de algumas coisas porque você começa a ver o propósito de Deus, o direcionamento. Igual a gente falou, às vezes você acha que é aqui, mas não é. Aqui é só um trampolim. Aí foi na onde eu comecei a ver essa área que eu trabalho, de auditoria e tal, com uma coisa que eu não conhecia, e eu comecei a partir para isso, porque eu comecei a ver, peraí, isso aqui eu vou ganhar mais dinheiro do que se eu fosse engenheiro. Sim. E Deus começou a mostrar que aquele era o propósito para mim. Né? Ou seja, que eu ia ter uma profissão que pouca gente ia ter no Brasil. E foi o que me tornei até hoje, dou consultoria para engenheiros. Ou seja, então Deus começou a me direcionar. Só que quando eu comecei a investir nisso, as pessoas diziam que eu era louco. Veja bem, A palavra. uma coisa bem prática aqui, como que Deus é, bem prática. Eu ia para os Estados Unidos e investia em certificações internacionais que não valiam no Brasil. Mas Deus mandou. Eu ia lá, gastava em dólar, guardava dinheiro aqui, tal. Gisele, ó, vamos segurar aí, não vamos comprar outro carro agora.
Vou lá, porque eu sinto que eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer isso. E fui. Depois de algum tempo, veio a Lava Jato. Veio a mudança no governo. Hoje as minhas certificações internacionais são todas válidas no Brasil. São todas válidas. Só que aí um detalhe. Pessoas daqui do Brasil agora vão querer sair para ir para lá conseguir. Eu já estou na frente há muitos anos. Muitos anos. Veja como que Deus trabalha quando você está no propósito de Deus. Sim. Ou seja, planta no concreto, Sim. mas não nasce. Hoje não nasce. Só que Deus está cuidando da tua finança lá na frente. Lá na frente Ele está cuidando da tua vida. Sim. Mas você precisa dar passos de fé. Então, tem muita coisa que as pessoas muitas vezes perdem de viver que Deus quer que elas vivam, porque elas realmente não fazem o que Tiago fala. Me mostra a tua fé como é que diz? Mostra-me a tua fé pelas palavras, vamos dizer assim, né? E eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Pelas obras. Ou seja, a fé sem obras, ela é morta. Nossa, você estava falando, isso estava na minha cabeça. Hoje, a igreja atuante, as pessoas que estão atuantes, hoje não adianta a gente mais falar. Por que está tão em evidência os ensinos hoje? Porque hoje as pessoas querem ver o resultado. Sim. Inclusive, até dentro de igreja. Então, hoje não adianta mais falar. E é por Qual isso, o seu resultado? E é por isso que eu falo, esse discurso precisa trazer elementos práticos. Eu sou vitorioso. Como? Olha a minha situação. O que eu tenho que fazer? Foi o que aconteceu comigo. Qual é o primeiro passo? Eu não tenho como chegar lá. Qual é o primeiro passo? Vai ali. Faz aquele cursinho ali. Não é nada isso aqui. Faz aquele cursinho ali, abre outra porta aqui. Aí você faz aquele cursinho um pouquinho maior ali. Ou seja, você não vai dar um passo e chegar na lua de uma vez. Não, você vai. Porque, veja bem, um versículo que me marca muito é Jeremias 29:11. Eu é que sei o bem que tem sobre vós. Eu é que sei o bem que tenho sobre vós. Pensamento de bem e não de mal. Olha o detalhe. Para vos dar o fim que vocês desejam. Vocês não me pediram algo? O projeto, quem demonstra para ele é nós, né? A gente quer que Deus manda tudo, mas, cara, e aí? Isso não sonha? É o que Deus falou contigo lá. Volta a sonhar aí. Eu quero saber como que é. E a gente tem uma cultura de que você poderia ter feito assim, eu sou pobre, minha mãe não me deu perspectiva de vida, eu vim da favela, eu sou negro, eu sou moreninho, tal, e desistido da vida, cheio de bloqueios emocionais. Cheio de bloqueios emocionais. Mas não, você decidiu partir para cima. Tem um livro do Thiago Brunet que fala que a culpa é sua, alguma coisa nesse sentido, a culpa é sua. Sim. 85% dos nossos problemas são tudo culpa nossa. Só 15% é governo, é as circunstâncias da vida. Ou seja, nós temos a vida financeira que nós... não é Deus. Não, é nós também, tem a nossa parte. O nosso casamento, o nosso ministério, nosso profissional. Apesar de que Deus potencializou, se você não tivesse agido, a ação... A coisa mais difícil que tem, Rafael, para mim, foi você deixar de achar que você é o maior sofredor do mundo. Que é o vitimismo que a gente... O vitimismo. Que é o bloqueio emocional. É a coisa mais difícil. É você falar, não, eu não... Chega de culpar alguém. Vou culpar meu pai, minha mãe, vou culpar os caras que escravizou os negros. Chega, filho. Tem um livro do Paulo Vieira que fala, qual a historinha que você conta na sua cabeça? A gente tá sempre contando uma história. Porque a minha mãe, porque meu pai, porque a vida. Você entendeu? Chega de ficar procurando desculpa. Olha, outro versículo me marca. Paulo fala assim, olha, eu não sou perfeito. Eu não alcancei a perfeição. Mas uma coisa que eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ou seja, cada dia prossegue para o alvo. Olha para frente. O passado nós não devemos esquecer. Para quê? Para isso aqui. Para contar ele como experiência. Para contar ele como algo que as pessoas vão se espelhar e falar, não, dá para eu chegar também. Mas não é para eu viver mais lá. Porque senão, se você não vive, se você ficar no passado, você não vive o presente e não tem futuro. Não tem. O passado é depressão, né? E
Muito futuro é ansiedade, né? Sim, mas veja bem, olha só. O que mais se cresce hoje, o que mais eu lido no Canadá, ansiedade e depressão. Meu Deus. É aquele negócio. Ou estão no passado muito, ou estão muito preocupados com o futuro. Sim. Só que o que acontece? É cada dia traz o seu próprio mal. Então, ou seja, eu aprendi a não me preocupar com o futuro. E viver o presente. O que Deus tem hoje? Vou viver o hoje. É um processo longo, só que isso cura. As pessoas estão doentes por causa disso. Entendeu? Ah, mas eu tenho que... Não tem. Segue o propósito que Deus colocou no seu coração. Ora a Deus se você não tem um propósito, não entendeu ainda. E pronto, segue. Deus vai fazer. Faz a tua parte. Entendeu? Faz a tua parte e segue em frente.